Som. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Está muito fraco, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Agora sim. Meus irmãos, eu peço que os que estão com suas Bíblias abram em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Ou melhor, vou pular esse versículo para ir mais rápido, versículo 17, que fica mais fraco. Os que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam misericórdia. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No contexto em que nós vivemos, no dia a dia, está surgindo afrontas à nossa fé pentecostal. O pentecostalismo hoje em dia é motivo de chacota em alguns ambientes, como no ambiente reformado e também no ambiente neopentecostal. Quando eu estava, alguns dias atrás, assistindo um documentário sobre o surgimento da Assembleia de Deus em Pernambuco e também da Assembleia de Deus no Brasil, eu senti do Espírito Santo em preparar uma mensagem sobre a fé pentecostal. Eu tenho 10 minutos para apresentar esta mensagem. Atos capítulo 5, ou melhor, vamos continuar na introdução. A Assembleia de Deus surgiu no Brasil em 1910, através de dois missionários suecos de uma igreja batista, Daniel Berg e Gunnar Wing. Ambos não sabiam falar português, mas sentiram em seu coração, após uma revelação que Deus deu a eles no avivamento da Rua Azusa, vieram ao Brasil. Sem saber falar língua alguma, eles vieram fazer missões aqui no Brasil. Agradeço o retorno. E as mensagens de Daniel Berg e Gunnar Wing tinham sempre uma conotação, tinham sempre 4 pontos. E esses 4 pontos são os 4 pontos da fé pentecostal. Alguém aqui sabe quais são os 4 pontos da fé pentecostal? Primeiro ponto, Jesus salva. Segundo ponto, Jesus cura. Terceiro ponto, Jesus batiza. Quarto ponto, Jesus leva para o céu. Esta é a mensagem pentecostal. Atos capítulo 5, versículo 31. Jesus salva. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar o arrependimento e remissão dos pecados. Jesus salva. Segundo ponto, Jesus cura. Atos capítulo 5, versículos 6 e 7. Ou melhor, Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu disse: Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Jesus batiza. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus leva para o céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 a 7.
que nos diz assim. Que nos diz assim. Eita Jesus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. São esses os 4 pontos de nossa fé pentecostal. E vamos partir agora para o desenvolvimento dessa fé. Primeiro ponto: Jesus salva. Como assim Jesus salva, irmão Felipe? Jesus nos salva dos nossos pecados. Essa é a primeira mensagem. É a primeira tese que todo pentecostal deve crer. Nós pentecostais não cremos em sensacionalismo. Nós cremos que Jesus salva. Jesus liberta. Jesus transforma. Quem aqui é transformado pelo nome de Cristo Jesus? Dá um glória aqui agora. Segundo ponto: Jesus cura. Há 2 curas que Jesus demonstra a nós. Primeira cura, a cura física, como aconteceu com o paralítico, como aconteceu com os leprosos, como aconteceu com os cegos. A cura é que Jesus estende a sua mão e eles são curados. Mas também Jesus nos curou de outra doença bem pior, a doença do pecado, que nós herdamos desde Adão, porque todo homem é depravado, todo homem é pecador. Não há um sequer que é santo, e não há um que tenha condição de aceitar Cristo Jesus. E a graça de Cristo Jesus se manifestou com cura e nos trouxe até aqui. Posso ouvir um segundo glória para Jesus? Está muito fraco. Glória para Jesus. Terceiro ponto: Jesus batiza. Certo momento estava caminhando Felipe, e ele encontra um eunuco etíope, um servo. Ele sabia da lei, o servo, mas ele não sabia a profundeza da mensagem. E Felipe, comentando com ele, fala: entende tu o que está lendo? Você consegue entender quando você pega a sua Bíblia e lê que a base da fé pentecostal é a Bíblia? Quando você abre a sua Bíblia, você entende o que está escrito? A base da fé pentecostal é o texto sagrado. Já foi 6 minutos, tem mais 4. Felipe explica qual era a mensagem e ganha uma alma naquele momento e batiza aquela alma nas águas. Mas também há outro batismo que é mencionado: e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, hoje Jesus pode te renovar. Você que não é batizado, creia e você será batizado. Porque em Atos capítulo 2, veio como vento veemente e impetuoso, e todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder. Quem deseja ser revestido de poder, dá um glória para Jesus agora. Quarto ponto e último da fé pentecostal: os dons espirituais não servem de nada se esse ponto for inútil. Se esse ponto for mentira, toda fé é mentirosa. Mas eu creio que esse ponto é verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 a 7 nos escreve: novo céu e nova terra, ambiente que eu e você iremos morar. E o versículo 7 termina dizendo: aquele a quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem aqui crê que Jesus irá nos salvar? Dá um glória.
doenças. Jesus batiza e nos reveste de poder. E Jesus nos leva para o céu. Vamos partir para algumas aplicações. Há um século reformado, admiro bastante a teologia dele, mas ele peca e erra na pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. O nome dele é John MacArthur. E ele chama a nossa fé de fogo estranho. Eu tenho um professor na escola de filosofia, ele também é professor de teologia, o nome dele é James Azevedo, ou Tiago. Ele é professor de filosofia, teologia, e ele diz o seguinte: a fé pentecostal é mística. O neopentecostalismo é outra forma da fé pentecostal, porque limita a nossa fé apenas à prosperidade, ao que Deus vai te dar. Mas eu quero dizer para essas três teses que foram apresentadas o seguinte: eu não vejo na Bíblia um versículo sequer que fala que os dons espirituais cessaram, que fala que o Espírito Santo parou de agir no nosso meio. Eu quero ver alguém provar que as curas que o Espírito Santo libera entre nós, que a interpretação de línguas, que a revelação que Ele entrega em nossas pregações, em nossos cultos, é fogo estranho. Eu quero ver alguém provar. E eu quero ver alguém dizer que a nossa fé é mística. Eu quero ver alguém provar que a nossa fé é baseada no nosso querer e na prosperidade. Eu estou bastante diferente nessa mensagem. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou bastante mais calmo. Mas essa mensagem é apologética. E é apologética no sentido que eu tenho que defender a nossa fé. E a conclusão dessa mensagem é: prove-me na Bíblia onde o Espírito Santo não age entre nós. Prove-me na Bíblia onde Jesus não salva. Prove-me na Bíblia onde Jesus parou de curar. Prove-me na Bíblia onde Jesus parou de batizar. E prove-me na Bíblia que Jesus não vai voltar. Mas a verdade que eu quero entregar é a seguinte: Jesus salva, baseado em Atos capítulo 5, versículo 31, Mateus 18, versículo 11, Lucas 9, 56 e 19, 10. Jesus cura, Mateus 14, 36, Atos 3, 6, 7. Jesus batiza, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, Atos capítulo 1, versículo ao 5. Jesus leva para o céu, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 ao 7. Você tem coragem de confrontar a fé pentecostal? Se levante! Porque para nós estarmos até aqui, firmes e de pé, finalizo agora. Houve muitas orações e manifestação do Espírito Santo de Deus em nossos templos. Houve muito poder de Deus para a gente chegar até aqui, e muitas dificuldades, mas a fé pentecostal não parou e não cessou. Daniel Ben e Munavindri foram expulsos da Igreja Batista por crerem no pentecostalismo. Pastores pentecostais, devido à sua fé, têm autoridade para sair do Brasil e pregar em países como África, Coreia do Norte. A fé pentecostal permanece de pé. Sabe por que permanece de pé? Porque a fé pentecostal não surgiu na Rua Azusa, nem em Atos 2. Surgiu quando Cristo Jesus, em João capítulo 14, disse: e eu vos darei outro Consolador. A conclusão é a seguinte: nós cremos no que Cristo Jesus faz, no que Cristo Jesus opera e no que Ele vai fazer. Essa é a fé pentecostal. Agradeço a oportunidade, mas antes de eu sentar novamente, eu peço a todos, glorifiquem com 3 glórias fortes para Jesus, para demonstrar que a fé pentecostal ainda é forte. Primeiro, glória! Segundo, glória!